Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Eu continuo conversando com o ex-comandante da Polícia Militar de Jacareí, o Tenente Coronel Oswaldo Sorge. A gente falava no intervalo aqui do programa, eu queria que o senhor comentasse que quando, por exemplo, as pessoas veem a polícia, né, o trabalho, existe, entre aspas, esse glamour, né, da polícia aparecer, mas geralmente as pessoas não conhecem os riscos, né, as dificuldades que estão por trás quando a pessoa começa na carreira. Que o senhor falasse um pouquinho disso. Porque quando nós estamos atrás da mesa, nós temos um tempo para pensar, nós temos um tempo para refletir, nós temos um tempo para se preparar, mas quando nós estamos no dia a dia, na labuta, na rua, na verdade, a decisão é muito rápida, é frações de segundo, né? E de repente você vai da terra ao céu em frações de segundo. Então uma ocorrência é isso, né? E você tem que estar preparado para isso, para realmente, na hora de aparecer, você manter o controle, e na hora que você estiver num apuro também manter o controle, pedir reforço, né? Pedir ajuda, é o que a gente se prepara para isso. E eu sei que tem uma história do senhor, que o senhor já contou, acho que em alguma entrevista, da passagem de um tiroteio que teve, né? Que o senhor atribuiu ao milagre dos tiros não terem passado pelo vidro do carro, né? Queria que o senhor contasse essa história. Em 2001, nós estávamos saindo de São Paulo com uma viatura cor de fábrica. De São Paulo, nós estávamos com destino a Ribeirão Preto. Estava o comandante de choque, comandante da rota, eu e mais um motorista. E saímos com os coletes, o armamento, viatura, com rádio, próprio HT, com celular. E saímos pela marginal do Tietê. Quando pegamos a rodovia dos Bandeirantes, por volta do quilômetro 20, nós deparamos com ocorrência de roubo a um carro pagador. Aí nós começamos o acompanhamento, nós começamos a comunicar com a central, pedindo apoio, pedindo ajuda na placa, identificação dos carros, do carro que estava à frente, mas nesse período sempre há um espaço de tempo. Quando chegou no quilômetro 36,5, um desvio que sai no posto da Autobahn, a hora que nós entramos nesse desvio e íamos passar debaixo da Bandeirantes, percebemos que três indivíduos com fuzis começaram a atirar na equipe. E naquela situação, só na nossa viatura pegaram 13 tiros de fuzil. E no testemunho, uma das balas veio na minha direção, ela não passou o para-brisa da viatura. E um Ruger 223, nós sabemos que ele atravessa não só um para-brisa, mas diversos. Como ele atravessa uma viatura, até o motor de um carro, ele consegue atravessar. Então, a gente percebe que a mão do Senhor sempre tem cuidado dos seus filhos, né? Dos protegidos que Ele escolheu. Não só na minha vida, como na vida de cada um de nós, Ele realmente faz a diferença nas nossas vidas. Por isso que a gente se dedica a esse Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Mas quando vocês passam por essas situações, né, onde eu imagino a adrenalina vai lá em cima, o que passa pela cabeça? O senhor pensa em quê? Tem que resolver, o senhor está na sua cabeça que tem que resolver isso? Ou fica na sua cabeça sua esposa, sua filha? O que mexe aí? Olha, você pensa em se cuidar, em se defender e defender as pessoas que estão do seu lado, né? É o que a gente pensa. A família, ela já sabe que nós temos o horário de saída, mas a gente não sabe se retorna. Mas a gente tem sempre em casa alguém que está intercedendo, está pedindo a Deus para que dê proteção, né? Ao pai que sai, à mãe que sai, ao filho que sai. Então a gente percebe que nós temos que nos defender e defender as pessoas que também estão correndo o risco
correm risco de vida. E que o senhor falou até no intervalo também, que tem as situações mais trágicas, né? Que o senhor falou que às vezes um policial morre do seu lado e o senhor tem que chamar a família, comunicar a família. E eu imagino que nisso, fora a pressão que exista nesse ambiente, né? Que o senhor, não só o senhor, mas todo mundo que lida com isso, os demais policiais, tem um momento que sozinho, ou sei lá, na igreja, ou com a família, ali despeja sentimento, lágrima. Né? Porque, na verdade, o comandante, Rodrigo, é aquele que absorve todas as virtudes, mas todos os problemas. Como eu disse para você na conversa que nós tivemos, que o mais difícil para um comandante é você cuidar bem de um filho da família, a família fornece para você um filho para você cuidar, para você administrar, né? Para você ensinar, e de repente esse filho tomba num cumprimento do dever. E é o comandante que tem que fazer a leitura do boletim e devolver uma bandeira, simbolizando aquela vida para a família. O momento mais difícil para o comandante é essa passagem, devolver para a família uma bandeira. Devolver. Para um comandante é difícil, imagino, também para o pai, para a mãe, né? Para o esposo, para a esposa, para a família. Porque, de certa forma, como o senhor é um comandante, o senhor se sente responsável por aquelas pessoas ali, né? Como comandante, você é um pai, a mãe, você é um exemplo, né, que você tem que dar, que às vezes você tem que chorar junto com o pai. E não é fácil, às vezes, o comandante segurar as lágrimas, né, que somos seres humanos, e nós temos um monte de defeitos, mas a gente procura fazer o melhor para a família, o melhor para o nosso profissional, o melhor para o nosso soldado, o melhor para o nosso munícipe. Então, essa é a pura realidade. E o senhor vem para Jacareí 2008, 2009, também por conta que a sua família estava sofrendo ameaças? Eu trabalhava na freguesia do Ó. Eu era o comandante do 18º Batalhão, conhecido como Batalhão de Matadores, que teve a morte do coronel Hermínio, e eles colocaram como sendo um dos autores um soldado que trabalhava no batalhão. Então começou uma história muito, muito grande, né? Não ficou esclarecido até hoje, né, quem realmente matou o coronel, mas havia suspeito de policiais de ter participado da morte do coronel. Então eu fui para lá justamente no comandamento desta unidade. 982 homens, realmente foi 982 desafios. Chegou o ponto de a família estar correndo risco de vida. Foi quando eu vim realmente morar aqui em Jacareí em julho de 2008. O senhor escolheu a cidade? Na verdade, eu queria uma cidade próxima de São Paulo para morar. Podia ser Jundiaí, Jacareí, é uma cidade próxima. Mas Deus trouxe para Jacareí, né? Foi para onde nós viemos morar, residir. E quando foi em janeiro, né, em dezembro, deu a transferência, Deus sabe todas as coisas, e eu acabei vindo comandar a cidade onde eu estava morando. E logo que o senhor chegou, a sua família também se ambientou normalmente a cidade? Gostaram da primeira impressão? Se ambientou, praticamente nós não tínhamos parente nenhum aqui, mas tínhamos conhecidos a cidade que a gente aprendeu a gostar, desde quando nós chegamos. No início, bem estranho, né? Você chega novo num lugar, você tem que procurar se adaptar, ver o que acontece. E acabamos gostando da cidade, realmente nós adaptamos bem a cidade, aprendemos a gostar da cidade e estamos morando aqui, né? Até hoje. Até hoje. Estamos aqui até hoje. E como o senhor falou no primeiro bloco, tanto foi esse reconhecimento, o senhor ganhou um título, né, de cidadão jacareiense. Em 2012 eu recebi a indicação do professor Marino, realmente recebemos o título de cidadão jacareiense e foi uma honra para mim receber. E mais um problema, né? Porque na
Na verdade, quando você recebe o título, você praticamente vira cidadão da cidade, você tem que cuidar bem da cidade e fazer a diferença, realmente fazer a diferença. É o que nós procuramos fazer. E o senhor ficou alguns anos no comando da Polícia Militar aqui e depois, por um convite do prefeito Hamilton, o senhor foi ser secretário de Segurança de Jacareí, né? Eu fui. Na verdade, eu cheguei aqui em janeiro de 2009, fiquei até agosto de 2011. Aí já estava quase na fase de encerrar a minha carreira, acabei indo para São José dos Campos, ser o subcomandante do CPI. Então eu fiquei lá até novembro de 2011, quando deu minha passagem para inatividade. Então fiquei, na verdade, de inatividade até 2014, quando o Hamilton convidou para eu ser secretário de Segurança. Fiquei aqui de 2014 até 2016, foi no final da gestão do Hamilton. Que tal a experiência? O que o senhor pode falar sobre esse tempo? Foram boas experiências, né? Tínhamos a Guarda, a Defesa Civil, a Ouvidoria, a Corregedoria e o PROCON. Então, eram essas entidades que estavam subordinadas à Secretaria de Segurança e eu sempre procurei fazer o melhor, fazer boa aproximação com a Guarda, né? Vinha de uma fase difícil de paralisação e nós procuramos fazer uma aproximação grande com eles e realmente deu certo. Como é que o senhor avalia, para a gente encerrar esse bloco, Jacareí, em se tratando de segurança pública? É uma cidade, por exemplo, se alguém de fora quisesse, igual o senhor, uma indicação para morar em Jacareí, o senhor recomendaria? Porque é uma cidade pacata, tranquila? Como é que o senhor vê Jacareí? É uma cidade realmente diferente, Rodrigo. Ela realmente atende às nossas necessidades, né? Atende à nossa demanda. Tem proximidade com São Paulo, tem proximidade com praia, tem proximidade com Campos de Jordão, tem proximidade com Aparecida. Então, são proximidades que a cidade realmente é interessante. E eu tanto moro como eu recomendaria que as pessoas viessem morar aqui, que é uma cidade realmente acolhedora, que fez a diferença na minha vida e com certeza vai fazer diferença nas vidas das pessoas que vêm para cá. E nessa sua participação como secretário de Segurança, aí já envolvido com o governo municipal, já teve alguma sondagem política do senhor sair para ser candidato ou não? Teve, inicialmente teve sondagem, mas eu não dei continuidade. Só depois que eu fui na assessoria do Coronel Camilo em São Paulo e aí nós começamos a conhecer um pouquinho mais da parte dos meandros da política, né? E o que a gente pode ajudar o município eu até comentei contigo, foi nessa oportunidade que nós mandamos algumas emendas parlamentares para cá, para ajudar o município. Não só o município, mas algumas cidades do Vale do Paraíba, onde nós trabalhamos e tentamos ajudar. Tá certo, a gente vai falar mais sobre esse tema da política no próximo bloco com o Coronel Sorge. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.